Seguindo aqui com nossa cronologia dos acontecimentos dos últimos dias, no vídeo anterior nós mencionamos como é que o anticristo vai se levantar, o que ele vai fazer, enquanto ele estiver aqui governando o mundo. Tá? Então hoje eu quero começar falando sobre um assunto polêmico, e que é quem é que está detendo o anticristo de se manifestar. Que há uma afirmação de Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: "E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém." Bom, esse texto, escrito por Paulo, ele ressalta que há alguém que detém o anticristo, e ele acrescenta que os irmãos lá de Tessalônica, eles sabiam quem era esse ser que detém a manifestação do anticristo. Há muita polêmica e muitas teorias a respeito de quem seria essa pessoa, e de quem estaria se falando, e acho que a principal delas, que se propagou ao longo desses anos, seria afirmar que quem estaria detendo o anticristo seria o Espírito Santo, que ele seria tirado da terra quando houver o arrebatamento da igreja, e então aí ele sendo afastado aqui da terra, aí o anticristo iria fazer tudo o que ele tem para fazer aqui. Quem sustenta essa teoria são os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação e que seria arrebatado antes de começar a última semana. Isso não é verdade, Nós já vimos no nosso vídeo número 4 que Jesus traz uma cronologia em Mateus 24, mostrando que Jesus só aparecerá no céu e reunirá seus escolhidos depois que passar a grande tribulação. Então é mencionado lá o sol escurecendo e o céu sendo abalado, lá em Mateus 24, 29, e esse fato põe fim à grande tribulação, que fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Então, essa teoria, para mim, não está correta. Muito bem, para saber quem está detendo o anticristo de se manifestar, nós precisamos saber quem é que o levantará. Pois enquanto não levantar, ele vai estar segurando, detendo a sua manifestação. Então, quem dará condições ao anticristo de se levantar? Veja Apocalipse 13, versículo 2, diz assim: "O dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande autoridade." Então o diabo vai dar ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Paulo afirma lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele fala: "Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos." Então é o diabo quem dará poder, autoridade, o trono e as condições para que o anticristo reine na terra. Então, dessa maneira, enquanto o diabo não der o poder, a autoridade, o trono, ele vai estar detendo, segurando a besta. Então você deve estar se perguntando: mas Gil, o diabo vai ser afastado da terra para o anticristo reinar? Você está sendo incoerente, porque você falou que ele deve possuir o homem da iniquidade, vai ser uma possessão do diabo. Como é que é isso? Bom, a grande questão é o seguinte, uma pergunta que nós temos que fazer: de onde o diabo deve ser afastado? Muitos pensam que o ser que detém o anticristo se manifestar deve ser afastado da terra. Há uma afirmação unânime nesse sentido.
mas a palavra do Senhor não menciona de onde deve ser afastado. Veja, Paulo fala assim, 2 Tessalonicenses 2:7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Em nenhum momento Paulo afirma que o afastamento é da terra. Então pode ser de um outro lugar. Vamos ver o texto de Apocalipse 12, versículos 7 a 12. Ali tem o relato da expulsão de Satanás do céu. Ele será afastado do céu e lançado para a terra. Ele não vai ter mais permissão de entrar no céu. Veja o que está escrito lá. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Muitos fazem confusão acreditando que essa peleja já aconteceu na queda de Lúcifer. Penso que quando Lúcifer se rebelou e se exaltou, Deus o teria expulso para a terra. Isso não é verdade. O texto que acabamos de ler diz que ele é o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Outro argumento que afasta essa teoria é o fato de que quando o diabo é expulso do céu, ele desce sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele passa então a perseguir a mulher. Se é pouco tempo que lhe resta, significa que será expulso no fim dos tempos, né? Então hoje o diabo, o nosso adversário, nos acusa diante de Deus. Jesus é nosso advogado e intercede por nós. Haverá, entretanto, um momento em que o diabo será expulso do céu e não haverá mais lugar para ele lá. E aí, não podendo mais nos acusar, ele vai descer com grande ira e pressa, sabendo que ele tem pouco tempo, e não restando outra alternativa senão a de dar o seu poder, seu trono e autoridade ao homem da iniquidade, o anticristo. Então, dessa forma, penso que é o diabo quem detém o anticristo de se manifestar, o que ocorrerá somente quando ele for afastado do céu definitivamente, ok? Muito bem, mas ao lado do anticristo vai se levantar um grande aliado, e a palavra dá o nome de falso profeta, né? Será o braço direito do anticristo. E nós vimos anteriormente que o anticristo, muito provavelmente, virá do Oriente Médio, dos países em volta de Israel, né? Que são todos países islâmicos. Então, os muçulmanos, eles pregam que Jesus existe, que ele não é Deus e que ele não morreu na cruz, pois Alá teria levado aos céus antes dele morrer lá naquela cruz. Então os muçulmanos aguardam o retorno de Jesus como um profeta, né, que iria estar ao lado do califa, que para eles vai ser o Messias deles, né? Esse califa que seria para eles esse último califa, né, na terra, e que se identifica muito com o anticristo que está na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o falso profeta? Vamos ler.
Apocalipse 13, versículo 11 a 13, fala: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse 13, 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, vai ser uma pessoa que vai fazer grandes sinais, né? Fogo do céu vai descer, e as pessoas vão achar que esse cara é um grande profeta, um cara aí que vai ser respeitado no mundo todo, né? E em Apocalipse 13, aí, do versículo seguinte, 16 e 17, fala que a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, esse falso profeta que vai estar ao lado do anticristo, atuando, levando as pessoas a adorá-lo, né? Então ele levará todos os habitantes da terra a adorar o anticristo. Ele vai operar grandes sinais diante dos homens. Ele faz uma imagem do anticristo que será capaz de falar e matar quantos não adorem a imagem. Fará os homens usarem uma marca do anticristo sobre a mão ou na testa para poder comprar e vender. Então o falso profeta será o braço direito do anticristo. Bom, Paulo fala, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que vai acontecer uma grande apostasia, né? As pessoas vão abandonar a fé. Muito bem. E ele associa a manifestação do anticristo com essa apostasia. Apostasia é o abandono da fé em Jesus. As pessoas vão deixar de crer em Jesus como Salvador, como Senhor, né? E como é que o anticristo vai conseguir fazer com que as pessoas deixem de crer em Jesus? Bom, quando o anticristo for revelado, ele virá na força do diabo, como nós já vimos, né? Com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiças que perece. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10, nós já vimos isso. Hoje ainda não temos a apostasia de uma forma generalizada, onde muitos abandonam a fé em Cristo. Embora muitos deixem o convívio da igreja, eles continuam acreditando em Jesus. Isso não é apostasia. Mas hoje nós vemos acontecer a heresia. A heresia não é abandono da fé, mas é um desvio da verdade. Paulo adverte na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, e fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Também Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, de 1 a 3, ele fala: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Assim,
para encerrar esse vídeo, eu fico imaginando assim, que se o falso profeta for alguém que diga ser Jesus que desceu do céu, porque se os muçulmanos aguardam Jesus descer, voltar para a terra para ser o aliado do anticristo, estar do lado dele, e se esse cara, que para nós seria o falso profeta, se ele vem, ele diz, eu sou Jesus, e faz descer fogo do céu, e faz muitos sinais, né? E ele disse assim, eu sou Jesus, mas eu não morri na cruz, e nem ressuscitei, né? E disser que essa história da cruz, do sacrifício na cruz, isso não existe, isso é tudo furado, né? E aí ele apontar para o anticristo como dizendo, ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo, e vocês devem adorar a ele, né? Então, muitos crentes irão deixar de crer em Jesus e adorar o anticristo, principalmente porque se não fizerem isso, não vão poder nem comprar nem vender, né? Porque não poderia colocar marca nem na mão nem na testa. E hoje se propaga em muitos lugares um evangelho da prosperidade, né? Onde as pessoas estão atrás de ganhar coisas aqui da terra, né? Muito dinheiro, cargo, então aí vê que Jesus, não, eu sou Jesus, mas eu não morri na cruz, esse daqui que é o Messias, o Salvador, é eles que vocês têm que adorar, e se não adorar vai ter que morrer, e não vai poder comprar nem vender, aí então muita gente vai abandonar a fé, ok? Muito bem, então no próximo vídeo nós vamos falar se a igreja vai passar ou não pelo período da grande tribulação, tá? Nós vamos mostrar as teorias que existem e nós vamos estar falando sobre a perseguição da igreja, né, que vai ser promovida pelo anticristo, e vamos ver se realmente a igreja vai estar ou não aqui nesse período, ok? Fica conosco, um abraço, Deus abençoe.